Olá pessoal, tudo bem? Então no Recordar e Viver de hoje eu vou trazer um vídeo novo, mas um assunto muito antigo, tá? Saiu, né, exame na sexta-feira, dia 5 de março de 2021, essa matéria aqui, certo? Que para muitos pode ser novidade, mas nós sempre falamos isso no canal, quem me acompanha sabe disso e sabe como eu como eu tenho problemas com esses fundos aqui, né, digamos assim. Então, pessoal, olha só. Maiores fundos de previdência sequer superam o CDI, veja ranking. Isso, particularmente, é um problema muito sério nos dias de hoje, porque o CDI está abaixo da inflação. É o Tesouro Selic, né, pessoal? O CDI é o Tesouro Selic. Está abaixo aí da inflação e isso aí traduz o quê? Traduz que a pessoa vai perder poder de compra no longo prazo. E no fundo de previdência isso é extremamente grave, né? Porque já são fundos que, em geral, têm muitas taxas e em que você precisa justamente do efeito do juro composto para obter lá no final um resultado para a sua aposentadoria. E eles não estão entregando isso, certo? Porque estão dando de volta para o cliente uma rentabilidade que sequer supera o CDI, né? E aí o que acaba acontecendo? A pessoa tem realmente aí uma perda de poder de compra no longo prazo, o que é terrível, tá? Então, meus parabéns aí para a jornalista que fez a matéria. E aqui eles citam assim, ó, altas taxas de administração e estratégias de alocação ajudam a explicar o desempenho aquém do benchmark dos maiores fundos previdenciários do mercado. Bom, para quem não está muito acostumado aqui com os termos, tá? Assim, ó, altas taxas de administração a gente vai ver na tabelinha que eles mesmos dão, estratégias de alocação, quer dizer, aonde que eles estão investindo. Então é muito pertinente aqui, porque nesse subtítulo da matéria a gente já consegue entender que eles estão apontando também que esses fundos, como é que eu posso dizer, eles estão com estratégias fracas, estratégias ruins, né, de investimento. Ajudam a explicar o desempenho aquém abaixo do benchmark. O que é benchmark? É o ponto de comparação, tá? Dos maiores fundos previdenciários do mercado. Pois bem, vamos lá então. Essa tabelinha aqui, ó. Então tem fundos de previdência que investem só em renda fixa, certo? E aí nós temos aqui o desempenho em 2020, tá? E a taxa de administração. Vejam que o melhor deles foi esse aqui, a 3,5% ao ano, gente. 3,5% ao ano. O CDI aqui dado é 2,77%, porque o CDI do ano não foi 2% todo o tempo, certo? Ele está agora 2%, pode mudar aí na reunião do Copom, enfim, mas começou o ano mais alto. Então, por isso a média dos 12 meses aqui deu 2,77% ou 2,77% ao ano. Muito bem. E a taxa de administração aqui não está subtraída. Então, quer dizer, se você tirar aqui, por exemplo, 1,5% de taxa desse fundo aqui, sobra 0,51% de rendimento líquido, certo? Isso é muito sério, isso é muito sério. E nesses fundos você também vai pagar imposto de renda. Aí uma vantagem que a pessoa teria de postergar o imposto de renda ou de diminuir a sua alíquota tributável, enfim, acaba perdendo, né, gente? Porque o fundo aqui ele não vai garantir que você tenha poder de compra, certo? Esse aqui que é o melhor, que até tem uma taxa aí 0,6, né? E a gente aí fica tão chateado com 0,25 da B3 no Tesouro, né? Vejam como o Tesouro nesse aspecto é muito melhor, né? Então olha aqui, ó, fica 2,94, tá? Mesmo assim um rendimento aí muito baixo acima do CDI. Vamos ver quanto que rendeu esse fundo acima do CDI. 294 sobre 2,77, 106% do CDI, pessoal. Esse aqui, o melhor fundo. O melhor, não, é o melhor. É o melhor, veja isso, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, que rendeu acima de 3% também, mas olha a taxa, 1,25, gente. Então, quer dizer, vai dar 2,10, vai dar 1,85 de taxa no bolso. Aquém do CDI, né? Então, gente, olha só. Ainda tem os multimercados. Acho que eu vou falar um pouquinho dos multimercados também, que os multimercados permitem aí outras alocações, né? Aí tem alguns que vão bem, né?
9% esse aqui, 4,8% esse aqui e tal. Mas vejam que é difícil, né? Não é a tônica não é a média dos fundos, né? E aí quando você está num fundo é complicado, né? Porque você está só naquele, né? Não dá para diversificar fundos, né? Até onde eu saiba, não dá para diversificar vários fundos, né? E, bom, e aí os dois benchmarks aqui que eles dão na matéria, o CDI e o índice Bovespa, certo? Então, deixa eu voltar aqui para o renda fixa. Aqui é o seguinte, pessoal. Qual é a diferença com o Tesouro, certo? E por que eu acredito que a gente realmente não deve ter fundo de previdência entre os nossos investimentos? Eu acredito que a gente não tem que ter, certo? Essa é a minha grande opinião aí. Não tem que ter isso. Por quê? Porque tem além dessa questão aqui, né, que a própria matéria apontou, né, altas taxas, isso aqui está nítido e claro, e a outra questão da alocação que eles fazem, que é, por assim dizer, simplista demais, né? Certamente eles devem ter muito Tesouro Selic, muito LFT nessas carteiras aqui, para ter esse desempenho tão abaixo, tão aquém, né? E devem ter pouco Tesouro IPCA. Mas o que eu digo é o seguinte, a diferença entre você investir no Tesouro Direto e você investir num fundo de previdência visando a aposentadoria, nos dois casos, dois investimentos, tá? O Tesouro Direto é incomparavelmente melhor. Por quê? Porque no Tesouro Direto você vai ser dono daquele ativo, você vai ser dono daquela NTNB, daquele Tesouro IPCA, certo? Qualquer um deles, que pague ou não pague juros, certo? E aí o que acontece? Porque esses fundos aqui, eles também transmitem as variações do mercado, certo? Eles também transmitem. Os que transmitem menos é pior ainda, porque aí significa que eles têm muito Tesouro Selic que amortiza as oscilações de mercado. Só que aí, quando você é dono da NTNB, do Tesouro IPCA, no Tesouro Direto, você vai ficar com aquele papel no longo prazo e você vai ter a questão do juro composto a seu favor. Num fundo de previdência ou num fundo qualquer, certo? Aí pode ser fundo de renda fixa, pode ser fundo multimercado, o que acontece? Eles também podem investir nas NTNBs, claro, podem investir, vários deles têm posição, os gestores às vezes comentam a respeito, até partes da curva, né? Tem o vídeo a respeito e tal, para você dar uma olhada. Mas o que acontece? No fundo você tem uma cota, você não é dono daquele ativo. E aí o que acontece? Se o fundo, por qualquer motivo, se o gestor decide realocar de outra forma, pronto, já tirou a NTNB, investiu em outra coisa, sei lá, foi para renda fixa privada, e aí você não tem mais a possibilidade de fazer aquele juro composto trabalhar a seu favor, certo? Por quê? Porque você não é dono do ativo, você tem uma cota, você tem uma parte daquele todo. A outra questão é a seguinte, que pode fazer o gestor sair da NTNB, é o seguinte, daqui a pouco o fundo começa a ter que realizar pagamentos, daqui a pouco muitas pessoas podem sair daquele fundo, e esses são eventos assim que tem até, a gente sabe que pode acontecer em algum momento no futuro, certo? Porque o fundo de previdência ele começa a pagar em determinado momento, né? E pode, por condições de mercado, enfim, alterações na economia, até o desempenho dele pode fazer com que pessoas desistam do fundo e saiam do fundo. E aí o gestor do fundo vai ficar ali meio que numa situação em que ele vai ter que se desfazer de ativos para poder fazer frente às saídas, né? Porque aí tem que fazer o caixa para pagar aquelas pessoas que estão saindo, pagar aquelas pessoas que vão receber, que terminou o contrato, sei lá, enfim. E aí, de novo, ele pode ter que retirar, e aí pessoas novas, aportes novos, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que entrar no mercado e comprar os títulos novos. Então, quer dizer, os títulos aí conforme a estratégia dele, tá? Aí, quer dizer, é muito diferente. Não tem, por exemplo, um Tesouro IPCA 24, tá? Esse que saiu do hall em 2020, tá? O 2024, pessoal. Se você você comprou lá o Tesouro IPCA 24 lá em 2010, 2012, 2015, você sabe o que eu estou falando em termos de juro composto, em termos do investimento tá se valorizando e no caso dos juros semestrais, se for, porque existiu também
no Tesouro Direto, o Tesouro IPCA com juros semestrais 2024, nessa época que eu falei, da 2008, 2010, 2012, 2015, existiam esses papéis aí, tá? Para 2024. E aí, se você tem esses papéis em carteira e você segurou todos esses anos, você sabe como esses papéis se valorizaram, e tem a valorização nominal dele, e tem também a valorização do cupom, certo? No caso do que paga juros semestral. E você retém o papel. Não é difícil investir no Tesouro Direto. O problema é ter o psicológico bom para não sair e permitir que o juro composto trabalhe a seu favor, certo? E aí a pessoa, né, que investiu, por exemplo, nesse IPCA 24, ela é dona do ativo, ela fica com o ativo todo o tempo. Então hoje o pessoal que está comprando aí IPCA 35, IPCA 40, 45, 55, né, tem que ficar, gente. Tem que ficar. Esse é a única forma de investir para a aposentadoria, é comprar um IPCA longo e ficar com ele, aconteça o que acontecer. Certo? Por quê? Porque eu sei que lá no final eu vou ter o efeito do juro composto a meu favor, porque uma coisa, gente, é ter, por exemplo, um Tesouro IPCA 35. O Tesouro IPCA 35 está em negociação, se não me engano, desde 2011. Então uma coisa é ter esse título há um mês e outra coisa é ter esse título há 10 anos, certo? Uma frase que até não tenho falado muito nos últimos vídeos, mas que a gente falou bastante já, e aqui ela é muito apropriada, é o seguinte: quanto mais tempo você fica com o papel em carteira, certo? Menor o risco, certo? Então, possuir aí um Tesouro IPCA há um mês versus possuí-lo há 10 anos são situações completamente diferentes, gente. Completamente diferentes, tá? Em função dessa questão muito simples, que é o juro composto. Basta isso. Então, pessoal, quero elogiar aí essa matéria, acho que ela é muito oportuna, certo? Porque assim, o pessoal tem que fazer melhor aqui, tem que ter estratégias de alocação melhores, eles têm que ser mais competitivos, certo? Assim, ó, Nata, você é muito radical. Não sou radical. A questão é a seguinte, é que eu sei de um investimento que vai me dar aquele retorno, e pessoal, mesmo que o fundo de previdência tenha vantagens tributárias, essas vantagens tributárias não se compensam pela perda de rentabilidade que você vai ter ao longo do período. Você pega aí um fundo desses, compara com um Tesouro IPCA que vai render aí, em média, claro, o rendimento certo final é no prazo, tá? Mas a gente pode falar com toda a chance de acertar, em virtude dos números de inflação que nós temos hoje em dia, que qualquer Tesouro IPCA vai chegar fácil no 7% ou algo muito próximo a isso. 7%, quer dizer, não tem 7% versus taxa líquida no bolso aqui, que vai ser 1, 2%, é só fazer aqui a diferença do desempenho pela taxa de administração, né? Você tem que retirar essa taxa de administração desse desempenho aqui, porque quando você resgatar ou receber o valor, eles vão descontar isso aqui e vão descontar no meio do caminho também. Então, pessoal, no Tesouro Direto, você tendo um IPCA longo de 7%, eu estou falando aí em ganhos assim de 4, 5 vezes acima desses desempenhos medíocres aqui, certo? Então isso aí compensa qualquer vantagem tributária que um fundo de previdência pode te dar legalmente, certo? Então é aquela coisa, não, eu prefiro pagar o imposto de renda normal do Tesouro Direto, porque isso vai me dar um acúmulo de capital muito, muito superior a qualquer investimento desses aqui, que vai me postergar o imposto de renda, ou de repente vai diminuir um pouco a minha alíquota, a minha base pagadora, vai diminuir um pouquinho, mas não compensa. Vocês entendem isso? Por quê? Porque eu vou chegar lá no final, talvez empatado com a inflação, e olhe lá. Tá? E no passado, gente, é por isso que eu digo que o assunto é velho, eu já fiz vários vídeos, entendeu? Mostrando que a média da indústria de fundos de previdência no Brasil rende quanto? 80% do CDI. Essa é a média. Tá? Você achar um fundo desses, tá, que renda aí algo parecido com algum Tesouro IPCA é agulha no palheiro.
é agulha no palheiro, gente. Você não encontra, você tem extrema dificuldade. E aí tem aquela questão, né? Fundo de previdência não dá para diversificar. Você vai ter aquele e pronto, né? Então, pessoal, assunto muito, muito importante, certo? Para as pessoas pensarem aí o seu longo prazo e tal. Nos outros vídeos em que eu fiz sobre o assunto, vários de vocês comentaram assim: Nathan, infelizmente eu já fiz essa besteira, eu investi mal, não sei o que. O que daria para fazer? Olha, é a mesma coisa que eu já falei para o pessoal no passado. Muitas vezes, quando você entra num fundo desses, começa a ter uma rentabilidade medíocre dessas, a pessoa quer sair. O que eu sugiro fazer para a pessoa pensar? Olha, muitas vezes sair antes vai te dar umas penalidades assim enormes, né? Muitas vezes pior do que marcação a mercado no Tesouro, do que marcação a mercado ruim no Tesouro. Muitas vezes pior do que isso, né? Porque mesmo que o momento seja bom de sair, você vai ter que pagar aquele pedágio, digamos assim, para sair do fundo, né? Ou simplesmente é proibido, ou você não vai ter a vantagem tributária, e vai acontecer um monte de transtornos, né? Realmente, você vai sair com menos. E aí, o que seria mais interessante de fazer? Parar de aportar, né? Parar de aportar e esperar o prazo que você contratou. Você fez esse fundo aí para receber em 10 anos, para receber em 15 anos, para receber em 5 anos, não sei, vai receber em algum prazo. Então você para de aportar e aporta no Tesouro Direto, que é muito melhor, certo? Porque no Tesouro Direto você vai ser dono do ativo e você vai poder segurar aquele ativo, e você sabe que aquele ativo paga muito, muito mais. No caso assim, qualquer Tesouro IPCA paga muito mais do que quase todos os fundos de previdência, certo? Bom, pessoal, era essa mensagem, certo? Deu aí um pouquinho longo o vídeo, né? Para um vídeo aí da série Recordar e Viver. Mas esse assunto aí, volta e meia, a imprensa faz uma cobertura e eu sempre vou falar aqui no canal, porque eu acho que nós, como consumidores, certo, desses fundos aí, nós temos que também puxar, né, a coisa. Eu acho que se o investidor, né, a pessoa física, parar de aportar nesses fundos e tal, eles vão ter que fazer alocações melhores, certo? Eles não vão ter escolha, eles vão ter que fazer alocações melhores. É o único jeito, o que eu estou dizendo assim: Nathan, você quer acabar com os fundos? Não quero. Eu só quero que eles façam melhor. Por quê? Porque eu tenho um investimento muito melhor, que é o Tesouro Direto, certo? Eu tenho à minha disposição, qualquer pessoa física tem à disposição um investimento muito melhor, que é o Tesouro Direto. Então, para eles serem atrativos, eles têm que, no mínimo, ganhar do Tesouro IPCA e não do CDI. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se todo investidor brasileiro pensasse assim, certo? Ou essa indústria ia deixar de existir, ou eles iam ter que fazer melhor. Tá bom, pessoal? Então assim, vem papinho aí, mas investe nesse fundo de previdência aqui que é maravilhoso, porque isso é muito importante, não sei o que. Diz assim: olha, sinto muito, já tenho meus investimentos nessa área, eu já cuido da minha aposentadoria, muito obrigado, tchau. É assim que tem que ser, tá, gente? Obrigado por ouvir, bons investimentos a todos.